Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e o Theo Taká já está aqui comigo para a gente trazer mais destaques aqui da agenda da Rosa Riscala para essa sexta-feira. Theo, sextamos, mas o clima não é muito diferente da segunda-feira, né? Sexta-feira 13, completamente. Clima de sexta-feira 13. Bom dia, Débora. Tá começando a bater um certo desespero aí nos americanos e no resto do mundo, depois que o petróleo cravou ontem aí os US$ 100 por barril. Na tentativa aí de conter uma alta ainda maior nos preços da commodity, os Estados Unidos anunciaram ontem à noite aí o relaxamento das sanções contra a Rússia. É a primeira vez aí que os americanos baixaram a guarda contra os russos desde o início da guerra lá na Ucrânia. O governo de Donald Trump emitiu uma licença, né, uma licença válida por um mês, para que qualquer país compre petróleo dos russos ou derivados que atualmente estejam retidos no oceano, né, no mar. Vale a gente lembrar, né, que também o Tesouro Americano já havia emitido na semana passada uma dispensa aí de 30 dias, especificamente para a Índia, permitindo aí que o governo indiano comprasse petróleo russo que estivesse retido. Esse anúncio de ontem, aí, após os Estados Unidos informarem que irão liberar 172 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas, né, como parte daquele esforço coordenado da Agência Internacional de Energia, a AIE, e que injetará aí no mercado um total de 400 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas espalhadas pelo mundo. Essa flexibilização temporária das sanções contra Moscou dá uma boa medida aí do grau de estresse do governo Trump com a escalada do petróleo, que atingiu aí seu nível mais alto em quase 4 anos, né, depois que cruzou os US$ 100 por barril. E agora cedo o preço do petróleo está com preguiça de sair do lugar, né, oscilando ali em torno de US$ 100, não, praticamente não se mexeu mesmo com essas medidas. Está batendo um desespero nos mercados, Débora. Pois é, e se essas medidas ainda não estão surtindo o efeito, é porque o mercado não está acreditando na promessa do Trump de que essa guerra será breve? Seria isso, Theo? É exatamente isso, Débora, né? Desconfiado aí de que o governo Trump está subestimando a magnitude das turbulências ao vender essa ideia de um conflito curto, o mundo está operando no risk-off, ou seja, está fugindo dos ativos de risco e se preparando aí para uma interrupção prolongada no fornecimento do petróleo, né, que vem lá do Oriente Médio, especialmente dos navios aí que deveriam passar pelo Estreito de Hormuz e que respondem aí por cerca de um quinto do abastecimento mundial. Ontem, né, a Agência Internacional de Energia alertou, né, que a atual interrupção na oferta já é a maior na história aí do mercado global de petróleo. Então, assim, não dá para a gente desprezar a ameaça do Irã quando eles falam que o petróleo pode bater nos US$ 200, porque hoje esse é um risco real, né? E assim vai continuar enquanto o Estreito de Hormuz não for liberado. Aqui no Brasil, né, a gente também assistiu ontem ao anúncio aí de medidas do governo para tentar amenizar o impacto da alta do diesel, que é fundamental aí para a logística de cargas no país e tem efeito direto sobre a inflação. O presidente Lula assinou o decreto nesta quinta-feira para zerar o PIS/COFINS sobre os combustíveis, né, sobre o diesel especificamente, além de subvencionar o litro em 32 centavos na refinaria. Junta, né, essas duas medidas, elas devem gerar aí uma redução no preço do diesel de 64 centavos por litro, compensando em parte aí o aumento do combustível decorrente da disparada do petróleo. Para equilibrar o impacto fiscal e bancar o custo dessa desoneração com subvenção, que foi estimado em 30 bilhões de reais, o governo estabeleceu um imposto de 12% sobre a exportação do petróleo brasileiro. Apesar do ministro Fernando Haddad ter vendido o pacote aí como neutro do ponto de vista fiscal, o mercado alerta que a arrecadação com imposto, né, que é estimada pelo governo em 15 bilhões de reais, é insuficiente para cobrir as perdas com as demais medidas. E claro, né, os investidores não demoraram a apontar aí o caráter eleitoreiro da iniciativa, coincidindo com a onda de pesquisas que tem mostrado queda da popularidade do governo e perda da vantagem de Lula contra o Flávio Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto, né? Vale a gente lembrar que esse tipo de medida não é exatamente uma novidade, né? O PIS/COFINS sobre diesel já foi zerado em crises de governos anteriores, né? Por Michel Temer em 2018 para acabar com a greve dos caminhoneiros e por Jair Bolsonaro em 2022 quando estourou a guerra lá na Ucrânia, Débora. É isso. E o que temos, então, também na agenda dos mercados foi essa sexta-feira 13, né, Theo? Porque, além de tudo, a gente tem dados aí econômicos, uma vida em paralelo tentando ser seguida, né? Isso aí, né? Hoje é o dia do PCI, né? O dado de inflação preferido do Banco Central Americano. Esse dado sai daqui a pouco, às 9h30.
ainda é de janeiro, né? E, portanto, talvez não vai, aliás, não vai captar, né, os efeitos da alta do petróleo sobre a inflação e, por isso mesmo, talvez o mercado nem dê muita bola para ele. A expectativa dos economistas é que o índice de gastos com o consumo americano mostre alta de 0,33% em janeiro na comparação mensal, quase em linha com os 0,36% de dezembro. Na comparação anual, o PCI deve desacelerar levemente, aí de 3% para 2,9%. Hoje também temos a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre, que sai no mesmo horário do PCI, às 9h30. A expectativa é que o dado revisado mostre uma alta de 1,8% na comparação trimestral, após o crescimento de 1,4% que foi registrado na estimativa preliminar do PIB. Na comparação com o igual período de 2024, o PIB deve se manter aí com alta de 2,2%. Ainda nos Estados Unidos, teremos na agenda o dado de encomendas de bens duráveis em janeiro, que também sai às 9h30, com previsão de alta de 1,4%. Depois, às 11 horas, sai a prévia de março, do sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan. E também no mesmo horário, 11 horas, o relatório de emprego JOLTS do mês de janeiro. Na Europa, saiu agora cedo a produção industrial na zona do euro, que caiu 1,5% em janeiro, depois de uma queda de 0,6% em dezembro, e contrariando a previsão dos economistas, que era de aumento de 0,6%. Também saiu a produção industrial no Reino Unido, que recuou 0,1% em janeiro, em comparação com o mês anterior, após uma baixa de 0,9% em dezembro, também contrariando as expectativas do mercado de alta de 0,2%. Aqui no Brasil, o IBGE divulga já já, às 9h, o volume de serviços prestados, aí, que deve voltar para o terreno positivo no mês de janeiro, após 2 meses seguidos de retração. A previsão do mercado é de um leve crescimento de 0,1% na comparação com dezembro, quando o volume de serviços tinha caído 0,4%. Ainda às 9h saem os dados regionais de produção industrial de janeiro e da produção agrícola em fevereiro. E às 10h30, o Ministério da Fazenda vai atualizar a sua grade de projeções aí para os principais indicadores econômicos, né, como PIB e inflação, e que vai servir como termômetro preliminar aí do impacto da guerra do Oriente Médio. Vale destacar também que o Banco Central vai fazer logo mais às 9h30 um leilão duplo aí no câmbio, conhecido no jargão do mercado como casadão, com oferta simultânea de dólares à vista e de swap cambial reverso, ambas aí com valor de até US$ 1 bilhão. Os analistas avaliam aí que o BC provavelmente quer, com essa operação casada, né, aliviar uma pressão de alta no chamado cupom cambial, né, que reflete o juro em dólares no Brasil, e que teria sido provocada aí pela diminuição da oferta no mercado de dólares aqui, por causa desse clima de maior aversão ao risco, Débora. É isso, vamos aguardar então. Então, meu querido, boa sexta-feira para você, bom final de semana. Te espero aqui na segunda. Até lá. Até amanhã, tá? Desculpe, até segunda. Até Tchau, tchau. segunda. Tchau, tchau.